feeling. Try to work you out is killing. Ever since our hearts been missing. E aqui é patrimônio da Unesco. Ó, expedição de Magalhães. Eles chamam o Magalhães de Hernando de Magallanes, ou de Magallanes, dependendo de qual região. Explorador português que serviu para a coroa espanhola. O Magalhães foi um navegante português. Tem lá na série da Amazon Prime lá, e dizendo sobre a história dele e tal. E lá conta que a Portugal já não queria mais financiar as viagens de Magalhães. Ele já era um navegante experiente e tal, mas ele propôs para a coroa portuguesa uma expedição para achar uma rota alternativa, para ter uma segunda rota de especiarias mais curta, para chegar nas Índias e trazer especiarias para a Europa. Então, ou seja, todos os temperos, tudo que a gente tem facilidade hoje de encontrar em qualquer mercado e tudo, era muito apreciado na Europa naquela época, porque não tinha como refrigerar, não tinha meios de fazer a refrigeração. Vou deixar um pouquinho aqui o mate de lado. Então, as comidas estragavam com mais facilidade. Então, para disfarçar o gosto forte dos alimentos, era muito bem apreciado. Essas especiarias, né, temperos e tudo, e na Europa não tinha, e eles começaram a trazer das Índias, então começou a disputar bastante as rotas comerciais para trazer esses produtos para a Europa, para Portugal, Espanha, todos os países, né, para fazer comércio. Era bem lucrativo isso na época. E na época existia a rota do Cabo da Boa Esperança, né? Que os portugueses saíam lá de Portugal e desciam lá pela África. Eles tinham uns postos avançados aí ao decorrer do caminho. Tinha Angola, Moçambique e tal, não sei o que. Nos lugares tinha as ilhas portuguesas e tinha o Cabo da Boa Esperança, que é onde eles abasteciam e tudo. E eles conseguiam ir para a Ásia através desse local. Só que era muito longe, era uma viagem cansativa. E Magalhães, ele tinha uma teoria que tinha outro caminho também, que você poderia chegar até esse local, até as Índias, né, através das Américas, que até então as Américas já tinham sido descobertas, mas não tinha sido totalmente mapeada. E ele acreditava que por baixo da América ele podia ter um meio de passar. Mas os portugueses não quiseram financiar, acreditavam que ele estava viajando, como fizeram com Colombo também. Olha o que deu, era para tudo ser de Portugal, se Portugal tivesse sido um pouco racional, né? E ele foi lá na Espanha e ofereceu para navegar pelos espanhóis contra os portugueses, e os portugueses financiaram a viagem dele. E ele foi uma pessoa muito importante aqui para o Uruguai também, porque ele meio que descobriu essa região. Foi o primeiro a chegar a Montevidéu, chegar aqui nessas regiões aí. Então aqui fala que Magalhães, ele comandou a primeira expedição para navegar no planeta Terra, né? Ele partiu de Sanlúcar de Barrameda, em Cádiz, Espanha, em 1519, com 240 homens. Ele chegou aqui no Rio da Prata, que foi batizado de Mar de Solís, em homenagem ao Solís. E de acordo com o Diário de Pigafetta, que era o cronista, os canibais, eles comiam carne humana que viviam aqui no Uruguai. E na expedição eles tiveram que enfrentar essa galera aí, né? Eram uns caras bem hostis. E bom, e diz que esse Solís aqui, ele foi canibalizado, né? Conta a história que ele foi capturado e os navios ficaram de longe assim, observando em terra, ele sendo servido de alimento aí pelos nativos que viviam aqui no Uruguai.
E é isso, são curiosidades, histórias interessantes. E aqui ele descobriu, né, voltando para Magalhães, ele descobriu o Estreito de Magalhães, já na Argentina, na Terra de Fuego, que é uma província argentina lá no sul, depois da Patagônia. E foi descoberto o Estreito de Magalhães, que era uma passagem que conectava até o Oceano Pacífico. E Magalhães ele teve seu fim nas Filipinas em 1521 e ele em combate os indígenas de lá mataram ele e eles voltaram com apenas 18 sobreviventes para a Espanha em 1522, ou seja, 3 anos depois eles voltaram para a Espanha, só que dos 240 homens apenas 18 voltaram aí para a Espanha. E Elcano, que terminou Sebastião Elcano foi o que terminou a viagem, que foi com Magalhães, e só ele regressou com mais 17 homens. E é isso, é um pouco de história do local, um pouco de curiosidades. Vou editar para não ficar muito longo, mas essa é a história de Magalhães e de sua tripulação. Cara, eu fico sempre pensando, tanto que os caras deviam cortar aqui com tampei. Tanto que os caras deviam ser corajosos nessa época, né? Porque imagina você largar tudo. Largar sua família, largar sua mulher, seus filhos, larga tudo. E você se entra dentro do navio e parte rumo ao desconhecido. Na época não existia internet nem nada disso para entreter, então você ficava no tédio, assim, meses, às vezes até anos, à deriva no mar, sem saber quando você veria terra outra vez, se você iria morrer, se você iria sofrer desidratação, fome, doenças. Por isso que de 240 sobraram apenas 18, porque era realmente quase uma missão suicida. Mas graças a essa galera que foi movida por interesses, obviamente, por riquezas, fama e tudo, né? Que hoje não sei como teria sido a história se os europeus não tivessem vindo para a América do Sul, se aqui seria um país diferente, um país, né, totalmente culturalmente desenvolvido apenas com os povos da região. Não sei como teria sido, mas graças a essa galera aí que hoje nós conhecemos essa região como ela é hoje, né? Essas heranças culturais, essas histórias e essa conexão aí da Europa com a América Latina. Marcar outra casa antiga. Ali tem umas praias na frente, as praias de água doce. Tem uma galerinha banhando ali, que provavelmente deve ser pessoal que mora aqui. Tá um dia bem quente hoje, fazendo 30 graus mais ou menos. E tem gente que mora aqui na cidade, não óbvio que mora, mas assim, falo no centro histórico aqui, que aqui aparentemente deveria ser um local somente para turismo, mas tem pessoas que de fato moram aqui, vivem aqui, talvez são comerciantes ou algo do gênero assim. Aí pessoal, Parixa Santa Rita, picanha com papas. Uma curiosidade aí que o pessoal às vezes aí no Brasil tem uma coisa de falar, é picanha argentina e tal, não sei o que e tudo.
Aqui no Rio da Prata, na Argentina, no Uruguai, a picanha não é um corte de carne tão apreciado quanto é no Brasil. Não que não tenha, existe, mas eles não comem tanto esse corte como nós do Brasil. Eles dão preferência para outros cortes, como lomo, entranha. Eu vou colocar aqui o nome dos cortes e o equivalente que é para cada um aí no Brasil. É muito famoso também o chorizo, bife de chorizo, bife ancho. Essas carnes aí tem várias, na verdade, que são mais apreciadas aí. Na verdade, o mais famoso, que é o chorizo, é equivalente ao nosso contrafilé. Eu vou até colocar aqui as carnes, o nome delas no castelhano e o equivalente delas aí do português do Brasil, dos cortes nossos, né? É diferente a maneira de cortar, mas eles apreciam mais do que a picanha e as carnes que a gente costuma ter aí no Brasil. O padrão, né, de churrasco é diferente. Eu vou cortar aqui também, porque a churrasqueira também é diferente. Aí no Brasil a nossa churrasqueira é menor, né? Tem como se fosse um buraco que a gente cava fundo e põe a brasa embaixo e uma grelha em cima. A deles é totalmente plana e eles fazem o fogo no canto e puxa com uma pá e faz assim uma grelha de aproximadamente 20 centímetros. Vou colocar o vídeo aí, eu mostrando uma aí para vocês verem aí como é. Fala pessoal, só por curiosidade, eu sempre falo aí quando eu tô no Brasil como é o nome? Churrasqueira daqui da Argentina, lá da Argentina, né? Mas eu vi que no Uruguai é parecida também, então para mostrar aqui para vocês. Então basicamente eles prendem o fogo aqui no canto, eles fazem o fogo num canto e acende um monte de brasa no canto. Aí eles vêm com esse instrumento aqui, que eu também não sei o nome, uma pá, sei lá, e eles vêm jogando assim embaixo e faz uma cama de brasas aqui embaixo. Aí com essa cama de brasas eles assam a carne aqui. Eles deixam aqui mais ou menos 20 centímetros de altura e eles colocam, faz uma cama de brasa aqui e assam a carne, muita carne, né? A costela e tudo. E bom, às vezes no Brasil pode haver aí alguma região que usa churrasqueiras igual assim, mas pelo menos lá no Goiás ou Brasília eles têm o nosso padrão tradicional mesmo, que é uma churrasqueira menor, né, com um buraco assim, que a grelha é menor. Aqui é laparicha que chamam, né, que é essa grelha grande e faz uma cama de brasas aí para